Pessoal, eu vou gravar esse vídeo para explicar um pouco para vocês como foi que eu entendi um pouco essas regras de inferência e pode ser que do jeito que eu estou falando, outras pessoas consigam entender. Então, assim, eu vou explicar um pouquinho como foi que eu entendi elas. Então, vejam só, a regra da adição já está dizendo, quando eu tenho uma proposição, eu posso adicionar qualquer uma outra usando a adjunção. Então, se eu tenho P, eu posso acrescentar o P ou Q, certo? Então, eu posso adicionar aqui, olha, com a disjunção qualquer proposição. Assim também como se eu tenho que, tá? Eu posso fazer que ou P. Ou seja, eu posso, tá? Acrescentar qualquer uma proposição usando a adjunção. Por isso que é chamada de regra da adição. Eu estou acrescentando alguma coisa, certo? Outra regra também é a regra da simplificação. Que ela é a abreviação simples. Essa regra ela diz o seguinte: se eu tenho uma conjunção, que é o I, né? P ou Q, eu posso chegar numa conclusão onde eu posso tirar qualquer uma delas, certo? Eu posso tirar tanto a primeira quanto a segunda. Eu posso simplificar, ou seja, retirar alguma coisa, reduzir, né? Então, eu posso tirar só o P dessa conjunção, ou se eu tenho P e Q, eu também posso isolar só o Q. Então, essas regras de simplificação, quando eu tenho um argumento e tenho I, eu posso simplificar ele e retirar uma dessas proposições, tá? A regra da conjunção, que a abreviação é com, certo? É quando eu tenho duas proposições, por exemplo, se eu tenho P e eu tenho Q, eu posso usar a conjunção. Ela é diferente da adição, a adição só precisa ter uma. E aí eu adiciono na adjunção. Nessa daqui eu tenho a primeira proposição e a segunda, e eu posso juntar elas duas usando o I. Então, eu posso colocar P e Q. A mesma coisa, tá? Se eu tenho Q e eu tenho P, eu posso juntar elas também, Q e P, tá? Então, a regra da conjunção, eu estou juntando duas coisas usando o I, certo? A regra da absorção, que lembra até o nome daquele freio, né? ABS, é quando eu tenho uma condicional, certo? E aí, o que vai acontecer? Eu tenho P condicional Q. E a minha conclusão é justamente fazer o seguinte: eu vou repetir essa primeira proposição, tá? E vou dizer que ela é condicional à disjunção da primeira com a segunda. Então, para eu chegar na conclusão, se eu sei que a conclusão chegou nisso aqui, eu sei que é a regra da absorção. É só eu repetir a primeira, condicional, aí eu junto as duas com o I, certo? A regra do modus ponens, eu acho que é uma das mais fáceis e acho que é uma das mais simples, né? Que é a MP. É quando eu tenho uma condicional. E aí, se eu tenho uma das proporções que é a primeira, né? Eu posso fazer o quê? Eu falo assim, tá, gente? Não tô dizendo que é certo, não. Eu simplesmente anulo essa primeira e só sobra a última, tá? Então, se eu tenho qualquer condicional e, vamos dizer, nas minhas premissas, eu tenho P condicional Q, e se eu tenho a primeira, né, que é igual, isso aqui eu posso cancelar e só vai sobrar a segunda. Aí, a modus tollens, só uma coisa que eu uso aqui para lembrar. Modus ponens, eu digo que eu vou apenas cortar. Já a modus tollens, além de cortar, eu vou negar. Certo? Eu uso essas palavrinhas para lembrar. Então, se eu tenho uma condicional, tá? E eu tenho a negação da última, eu simplesmente corto aqui, ó, e sobra a negação da primeira. Então, isso aqui seria a minha conclusão. Eu cancelo, já que eu tenho só a última, né? E eu corto e sobra a negação da primeira, tá? O silogismo disjuntivo, ele também eu acho muito simples, porque você tem uma disjunção
e você tem a negação de qualquer uma dessas premissas, né? Por exemplo, se eu tenho a negação da primeira, simplesmente eu posso cortar isso aqui, olha, e sobra a última. A mesma coisa se eu tenho P ou Q e eu tenho não Q, só basta, né, se eu tenho uma disjunção e se eu tenho uma negação de qualquer uma das duas, simplesmente basta eu cancelar que só vai sobrar a outra. Então, toda vez que eu tenho uma disjunção e eu sei que eu estou cancelando alguma coisa, eu sei que vai ser SD, tá? Então, eu tenho duas coisas, se eu tenho uma negação, então é só cortar que vai sobrar a outra, certo? Já o silogismo, vou até abreviar aqui para não ficar tão grande. O silogismo hipotético é o seguinte: eu tenho duas condicionais, que é o diferente. Esse aqui é uma disjunção, o silogismo disjuntivo já está dizendo a disjunção, né? E eu tenho a negação de uma delas, então eu corto. O silogismo hipotético é simplesmente quando eu tenho duas condicionais, tá? E eu tenho aqui, olha, duas iguais. Então, eu cancelo essas duas que são iguais, certo? Deixa eu só organizar aqui, olha. E eu coloco a condicional de quem sobrou. P, condicional R, tá? E os dilemas, eu tenho o dilema construtivo, que é o DC, que é o seguinte, eu tenho também duas condicionais, certo? E elas são totalmente diferentes. Porém, eu vou ter também uma disjunção. E nessa disjunção, eu tenho uma premissa que é da primeira e uma premissa da segunda. Se eu cancelo elas, olha, que são iguais, né? Ó, tô cancelando tudo que é igual. Não sei se é assim já, tá, gente? É assim que eu entendi. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou pegar quem sobrar e vou usar com a disjunção. Então, sobrou o quê? Eu usou o S que sobrou. Então, nesse caso aqui, eles não têm negações. Eu acho que essa é o que me faz, assim, né? Separar um pouco de dilema construtivo do destrutivo. Então, o dilema destrutivo, que é o DD, eu também vou ter as duas condicionais, que também são diferentes, olha, igual a essa. Só que a minha disjunção, ela vai ter uma negação, tá? Por exemplo, eu tenho não Q ou não S, certo? E aí, o que é que acontece? Mais uma vez, eu corto, tá? As que são iguais. E agora eu vou usar, ó, só o que sobrou. Negação da primeira ou a negação da outra que sobrou, tá? Então, essas são as regras de inferência. Eu vou pegar esse exemplo aqui simples, né, só para vocês entenderem. Quando eu vou fazer qualquer regra, eu já penso aqui, olha, na minha conclusão. É como se eu pensasse assim, por exemplo, se eu tenho que saber qual é a propriedade que foi usada. Então, por exemplo, se eu tenho 2 mais 2 né, igual a 4, aí eu penso da seguinte forma. Vamos dizer o seguinte, que essas regras de inferência é como se eu precisasse dizer qual foi a propriedade que eu usei. Vamos dizer que eu tenho assim, ó, 5 e 7, isso aqui dá 12. Qual foi a propriedade que eu usei? Nesse caso aqui, para dar esse resultado, eu usei a adição. Então, seria mais ou menos assim a intuição, né? Eu olhar o resultado e dizer o que foi que eu precisei usar para chegar naquilo ali. Então, eu sempre olho na conclusão. E aí eu tô vendo que a conclusão, ela é igual a esse aqui, olha. E eu tô vendo que ele tem duas proposições, ó. E essa daqui é a primeira. Quando tem a primeira, a gente vai colocar aqui nessa primeira proposição, que é P condicional Q condicional R, e a segunda está separada aqui por vírgula, que é P, eu já observo que eu tenho as primeiras que são iguais. E aí vai ser aquela regra que eu disse a vocês que é só cortar, né? Pelo menos assim que eu entendo. Eu digo que eu vou pegar 1 e 2 e vou fazer modus ponens. Eu estou cancelando essas primeiras e vai sobrar Q condicional R. Então, eu observo a minha conclusão e vejo qual foi a regra que eu usei, né? Para conseguir chegar até lá. Eu espero que tenha ajudado, tá, gente? Eu não tenho tempo para gravar um vídeo com mais exemplos, mas é só para vocês entenderem mais ou menos como foi meu raciocínio.